Salve, salve, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia, né? Aqui quem fala é o professor Carlinhos, professor de Biologia e Química de vocês. Meus queridos, o que é que nós vamos fazer hoje, hein? Tananana. Gente, olha só, hoje eu tô aqui para comentar com vocês um pouco sobre o TD de avaliação que eu passei para vocês, tá? O TD que vocês levaram para responder em casa, valendo nota, tá bom? E eu tô aqui só para comentar um pouco as questões, né? Se bem que tem algumas questões que não tenho o que comentar porque já tá muito claro o que é para você fazer. Mas mesmo assim eu resolvi aqui dar um comentário aí para se você tá com alguma dificuldade em casa. Poxa, não sei o que é para fazer nessa questão, é para falar o que, afinal de contas, o que é que ele quer saber? Então, se você teve alguma dúvida com a interpretação de alguma questão, eu vou comentar todas elas aqui bonitinho com vocês, para vocês terem um norte aí se tiver alguma dificuldade, tá bom? Qualquer dúvida, deixe lá nos Classroom, tá bom? Que eu respondo vocês. Geralmente eu dou uma olhadinha no final da semana, tá bom? E aí pode deixar lá suas dúvidas que eu respondo, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, pega o seu TD aí de Biologia, né? TDzinho aí turma do 8º ano, pega aí seu TD de Biologia. Esse TD, gente, é o TD de avaliação, TD do mês de fevereiro, que vocês pegaram lá na escola, tá bom? Peguem ele aí, olhem aí as questões que eu vou comentar cada uma delas aqui com vocês, tá? Vamos lá. Eu tô com o meu TD aqui, porque eu tô olhando pro computador, que o meu TD tá aberto aqui também. Olha só, a primeira questão que eu coloquei pra vocês foi a seguinte: quando o termo Biologia apareceu pela primeira vez e quem o propôs? Então aí, muito tranquilo, né? Só pra você dizer quando ele apareceu, ou seja, qual foi o ano, né, e quem foi o cientista que propôs o termo biologia. Isso foi da nossa primeira aula sobre história da biologia. Então tá lá no slide sobre história da biologia, nossa aula 1, tá certo? Nosso primeiro dia de aula, na verdade, tá? Ainda sobre nosso primeiro dia de aula, né, sobre a nossa introdução ao estudo da biologia, que é o primeiro slide, vem a questão de número 2. Como Hipócrates explicava o surgimento das doenças, tá bom? Tá lá no slide também de vocês, a gente comentou isso no primeiro dia de aula, tá bom? É justamente sobre a questão dos humores, né? A teoria dos humores, tá? Aí você vai explicar o que era a teoria dos humores, tá? Eu até coloquei lá bonitinho no slide, a gente comentou sobre isso bastante. Então, a primeira e a segunda questão você faz aí com o slide de introdução ao estudo da biologia. A terceira, gente, é uma questão bem pessoal. Então, cite pelo menos 5 áreas da biologia. No final do slide 1, ainda nesse mesmo slide sobre história da biologia, no final eu comentei para vocês sobre várias áreas da biologia: microbiologia, zoologia, anatomia. Então você vai colocar 5 e você vai dizer qual delas você achou mais interessante. Cada pode ser mais de uma? Pode. Essas duas eu achei muito interessante, tá bom? Você coloca lá e comente o porquê, se você quiser, tá? Eu sei que eu não pedi isso não, mas coloque lá o porquê que você achou, que eu tô curioso para saber qual foi a área que você mais gostou, tá bom? Então as 3 primeiras questões você faz utilizando o nosso primeiro slide sobre história da biologia, tá bom? A questão de número 4, beber uma aguinha. Com relação às características gerais de seres vivos, é incorreto afirmar que, ou seja, eu quero que você marque aquilo que está errado. Isso aqui foi da nossa aula sobre características gerais dos seres vivos, tá bom? Nosso segundo slide. Então, olha só. Células procarióticas e eucarióticas apresentam membrana plasmática? Se for verdadeiro, você não marca. Então, analise as 5 alternativas e veja aquela que está errado. Leia com calma, tá? Porque às vezes tem pegadinha. Então, leia com calma para você ver aquela que está errada. Isso aqui está no nosso material de características gerais de seres vivos, tá bom? E também a gente tem as aulas tudo gravadas sobre. A quinta questão, gente, ela fala sobre a manutenção da estabilidade do ambiente fisiológico, tá? Não vou falar porque eu vou dar a resposta, mas qual é o conceito que representa isso? Qual foi o conceito que a gente estudou, tá? Que tem até uma palavrinha bem engraçada, que se refere à capacidade do nosso organismo de manter as funções constantes, tá certo? Sempre tentar fazer com que as coisas voltem ao normal. E aí eu peço para você dizer qual é o nome desse conceito e no item B você citar um exemplo que demonstre isso. No próprio slide de vocês eu coloquei 2 exemplos, tá? Eu até falei para vocês sobre 2 situações em que o nosso corpo, quando as coisas começam a mudar, o corpo ele dá um jeito de fazer as coisas voltarem ao normal. Que conceito é esse? Só falta dar a resposta, que eu não vou fazer isso, né? Mas tá lá no nosso slide bonitinho também, tá? Eu comentei isso na aula com vocês muito. A sexta também, sobre as plantas, né? Quando você toca, né? Elas se fecham. Isso é irritabilidade ou sensibilidade? Lembra que nós até tivemos uma discussão sobre a diferença de irritabilidade e sensibilidade. Então você vai só dizer o que é e justificar. E no item B você vai dizer por que isso aqui não faz referência a um fototropismo. Isso aqui não é um fototropismo, isso aqui é um nastismo. Agora eu quero que você me diga por que não é um fototropismo,
Então nós falamos isso na aula também de características gerais de seres vivos, parte 2. Foi até a live de vocês, tá bom? Então essa é a sexta. Aí a sétima, por que podemos dizer que a reprodução sexuada gera maior variabilidade genética do que a reprodução assexuada? Gente, nós já falamos sobre isso, só para você dizer por que a sexuada gera maior variabilidade. Inclusive, isso aqui foi uma questão da nossa atividade 1, que inclusive eu já corrigi com vocês, tá bom? Já postei o vídeo corrigindo a atividade 1, e a quinta questão da atividade 1 era justamente sobre isso daqui. Então, se você não lembra ou ficou com dúvida, confira lá o vídeo, tá? Que eu corrigi com vocês direitinho. Mas tenho certeza que vocês conseguiram fazer, porque essa questão tá bem tranquila e sobre reprodução vocês pegaram muito bem, tá? A oitava é só para você marcar o item que tem a sequência correta. Carlinhos, essa sequência é aquela sobre os níveis de organização da vida que a gente viu na sala. Começa com a célula, aí depois um conjunto de células forma um tecido e tananã, tananã, tananã. Exatamente, é isso aí. Não vou falar mais porque aí já é a resposta, tá? Mas é só para você marcar o item que tem a sequência correta. É só você conferir lá no slide também, tá? Que a gente comentou na sala, eu coloquei para vocês até um desenho sobre a sequência todinha dos níveis de organização da vida. Então é isso que a oitava questão fala. E a nona e a décima vai falar sobre o nosso último conteúdo, que foi conhecendo a célula. E aí a nona questão, eu peço para você falar sobre a diferença do microscópio de luz e do microscópio óptico. Na verdade, a nona questão é só para você falar por que um objeto tem que ser muito fino para ele ser visto tanto pelo microscópio de luz como pelo microscópio óptico, tá certo? E aí? Por quê? Essa é a pergunta, tá? Lembra que na sala nós falamos sobre a microscopia e eu expliquei para vocês o que é que acontece no microscópio óptico, né? Para que a gente consiga observar, né? A luz, ela tem que passar. Agora, por que tem que ser muito fino? Explique aí para mim. Tá? Eu acabei saltando aqui uma dica fantástica, viu? Então a nona questão também tá bem de boa. E a décima, gente, não precisa nem comentar, né? Quais os princípios da teoria celular? E qual a principal diferença entre uma célula eucariótica e procariótica? Inclusive, isso aqui também estava na nossa atividade 2, eu respondi uma questão igualzinha a essa, tá bom? Não é para você falar só sobre o primeiro princípio, eu quero que você fale a teoria celular moderna. Lembra que a gente falou do início da teoria celular e falou dela moderna, né? Com as suas novas atualizações. E aí nós temos 3 princípios fundamentais. É só você anotar os 3 deles, tá bom? Então, gente, a prova de biologia de vocês estava muito tranquilo, um TDzinho muito tranquilo. Tudo que está aqui a gente conseguiu ver. Deu tempo a gente estudar todos eles, tem as aulas gravadas aí, tem o slide, tá bom? Então, bom TD para vocês. Quem já fez, tranquilo. Quem ainda ficou com alguma dúvida, espero que esse vídeo tenha tirado suas dúvidas. O que é para você fazer em cada questão. E qualquer dúvida que você ainda possa ter, você bote lá no Classroom que eu dou uma olhadinha lá com vocês, tá bom? Então, até a próxima aí. Tchau.